Em O Mal-Estar na Civilização, Sigmund Freud explora o conflito inerente entre os desejos individuais e as restrições da sociedade. Ele afirma que, embora a civilização seja crucial para o avanço humano, ela impõe limitações que geram sentimentos de descontentamento e tensão psicológica. A análise de Freud sugere que as próprias estruturas destinadas a organizar e proteger a sociedade, como leis e normas culturais, também reprimem a liberdade individual e os instintos naturais. Essa tensão, ele argumenta, se manifesta em várias formas de sofrimento psicológico, incluindo culpa, ansiedade e um senso de alienação. A exploração de Freud destaca a complexa interação entre a natureza humana e as demandas sociais, iluminando as lutas internas que os indivíduos enfrentam ao navegar pelas restrições da civilização. Seu trabalho convida os leitores a reconsiderar o verdadeiro custo da civilização e os sacrifícios que os indivíduos fazem para viver dentro de seus limites. A natureza da civilização. Freud acredita que a civilização é um sistema complexo que tenta gerenciar os instintos humanos. Ele diz que a civilização pede às pessoas que controlem seus desejos naturais para se darem bem com os outros. Segundo ele, esse controle leva a muitos problemas e tristezas na vida das pessoas. Ele pensa que, ao suprimir esses instintos naturais, as pessoas ficam infelizes. Freud sugere que essa repressão causa sofrimento psicológico. Ele acredita que, para se encaixar na sociedade, as pessoas devem abrir mão de alguns de seus desejos naturais, o que causa um conflito interno. Esse conflito interno, Freud pensa, é uma grande razão para a infelicidade das pessoas. Ele argumenta que a civilização força as pessoas a sacrificarem seus desejos individuais pelo bem maior da sociedade. O papel do superego. O conceito de superego de Freud destaca como os indivíduos internalizam as regras sociais, levando a uma luta interna entre o que se deseja fazer e o que se deve fazer de acordo com os padrões sociais. O superego funciona como uma bússola moral, orientando o comportamento com base em normas e valores aprendidos. Quando os indivíduos se desviam desses padrões, o superego pode gerar sentimentos de culpa e ansiedade como forma de punição. Esse conflito interno pode ser intenso, enquanto os indivíduos navegam entre seus desejos inatos e as expectativas da sociedade. Freud acreditava que esse conflito é um aspecto fundamental da psicologia humana, moldando o comportamento e contribuindo para a complexa natureza da identidade individual dentro da estrutura da civilização. A relação de amor e ódio com a civilização. Freud explora a complexa relação que os indivíduos têm com a civilização, apontando que, embora ofereça proteção e segurança, também restringe a liberdade pessoal. Ele destaca que esse sentimento misto é evidente na maneira como as pessoas veem figuras de autoridade como pais e líderes, a quem elas admiram e ressentem ao mesmo tempo. Freud argumenta que essa atitude dualista surge do conflito entre o desejo de segurança e a necessidade de expressão pessoal. Ele sugere que esse conflito é central para entender o comportamento humano na sociedade, à medida que os indivíduos navegam entre a necessidade de ordem social e o desejo de individualidade. Essa tensão, Freud implica, é um aspecto fundamental da condição humana, influenciando nossos relacionamentos com os outros e nossas atitudes em relação às normas sociais. Os descontentamentos da civilização. A análise de Freud sobre os descontentamentos da civilização mergulha nas tensões fundamentais entre os desejos individuais e as restrições sociais. Ele aponta que as normas sociais, embora necessárias para a ordem social, podem sufocar a liberdade individual, levando à frustração e ao descontentamento. Essa restrição se torna particularmente evidente nas exigências do trabalho e do dever, que muitas vezes exigem que os indivíduos priorizem as necessidades da sociedade sobre seus próprios desejos. Esse conflito pode criar um sentimento de infelicidade e ressentimento, à medida que os indivíduos se sentem compelidos a sacrificar seus objetivos pessoais pelo bem maior. Além disso, Freud destaca as ansiedades existenciais que afligem a humanidade, como a consciência da mortalidade e a inevitabilidade do sofrimento e da morte. Essas realidades existenciais contribuem para um senso geral de inquietação e ansiedade, à medida que os indivíduos lidam com a impermanência e a imprevisibilidade da vida. Freud sugere que essas fontes de descontentamento são inerentes à condição humana e provavelmente não serão completamente resolvidas.
Apesar desses desafios, Freud não defende um retorno a um estado de natureza, mas sim enfatiza a importância de encontrar maneiras de se reconciliar com as limitações da civilização. Ele sugere que os indivíduos podem alcançar um senso de realização e contentamento cultivando relacionamentos significativos, engajando-se em atividades criativas e encontrando maneiras de expressar seus verdadeiros eus dentro das restrições da sociedade. As percepções de Freud sobre os descontentamentos da civilização oferecem uma estrutura convincente para entender as complexidades da natureza humana e os desafios de viver em uma sociedade civilizada. Religião e ilusão. Freud argumenta que a religião oferece conforto ao prometer uma vida após a morte e um plano divino, o que pode reduzir a ansiedade sobre as incertezas da vida e da morte. No entanto, ele critica a religião por promover crenças que carecem de evidências empíricas, confiando em vez disso na fé e na revelação. Ele sugere que essa dependência de crenças não comprováveis pode prejudicar o pensamento crítico e levar à aceitação do controle autoritário. Freud também aponta que a religião frequentemente impõe códigos morais que podem conflitar com os desejos individuais, criando uma fonte de culpa e conflito. No geral, embora reconheça os aspectos reconfortantes da religião, Freud destaca seus possíveis efeitos negativos sobre a autonomia individual e a racionalidade. A pulsão de morte. O conceito de pulsão de morte de Freud sugere que os humanos têm um desejo inato de autodestruição, que entra em conflito com a pulsão de autopreservação necessária para a civilização. Ele acredita que esse instinto se manifesta em comportamentos como agressão, atividades de risco e até autossabotagem. Freud argumenta que, embora a civilização vise controlar e suprimir esse instinto destrutivo, nunca consegue totalmente, levando a uma tensão e conflito contínuos dentro dos indivíduos e das sociedades. Essa ideia desafia a noção de que os humanos são inerentemente bons e destaca as complexidades da natureza humana. O conceito de pulsão de morte de Freud adiciona uma camada de profundidade à sua exploração da civilização, sugerindo que a luta entre as forças afirmadoras da vida da civilização e os instintos destrutivos dos humanos é um aspecto fundamental da condição humana. O futuro da civilização. Freud acredita que o progresso da civilização sempre será impedido pelo conflito inerente entre os desejos individuais e as exigências da sociedade. Ele argumenta que, à medida que a civilização avança, a lacuna entre os instintos individuais e as expectativas sociais se ampliará, levando a sentimentos aumentados de descontentamento e tensão psicológica. Freud é cético quanto à possibilidade de alcançar uma paz e felicidade duradouras em tal civilização, sugerindo que os conflitos e a insatisfação persistirão. Ele reconhece que, embora a civilização tenha trazido muitos avanços, também criou novas fontes de infelicidade e alienação. As percepções de Freud sobre o futuro da civilização destacam as complexidades da natureza humana e os desafios de viver em uma sociedade que coloca limites à liberdade individual em nome do progresso. Em resumo, o mal-estar na civilização é uma exploração provocativa dos conflitos psicológicos inerentes à civilização humana. As ideias de Freud sobre a natureza da civilização, o papel do superego e as fontes de descontentamento fornecem insights valiosos sobre as complexidades da natureza humana e os desafios de viver em uma sociedade civilizada.